Bom dia. Paz pra todo mundo. Tá chegando. Eu ainda tô com a garganta bem ruim, né? Mas vamos dar graça, diga: eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Abba Pai. Nós amamos estar aqui, né? Ainda não vou usar cantar, não, que ainda a garganta tá meio ruim. Mas só um trechinho que uma canção que eu gosto muito, que é assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E realmente Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, né? Que a gente nunca esqueça. Por mais às vezes que a gente é contrariado, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Às vezes a gente ainda que não chegou na maturidade, vê a bondade dele no meio desse sofrimento, como Paulo. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Atos 28. E nós vamos ver que parece que Deus não estava sendo bom para Paulo, não, né? Eles tinham acabado de passar pelo naufrágio, eles vão agora estar na ilha de Malta. E às vezes a gente não vê a bondade de Deus, né? Na hora do sofrimento, da dor. Parece que Deus desamparou, mas nunca esqueça. Ele continua sendo bom. É a gente que precisa amadurecer de alguma forma para enxergar essa bondade de Deus. Amém? Paz de Ana, bom dia, Ivani. Bora lá, pegue sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E nós já vamos encerrar um outro, né? O quinto livro do Novo Testamento. Vamos lá? Paulo em Malta. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente, este homem é homicida, visto como, escapando do mar, do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo-lhe a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Que tremendo, né? Que eles, quem morava naquela ilha, sabia que aquela víbora, ela era venenosa. Por isso eles esperavam que ele morresse, né? Então, às vezes vai acontecer circunstâncias na nossa vida que todo mundo falou assim, dessa não vai passar, né? Depois de tanto sofrimento, naufrágio, agora uma víbora morreu e você sobrevive e ninguém entende. Não é porque você é superior a ninguém, porque o seu Deus é superior a tudo. Então, que nós possamos olhar para essa palavra, assim, olha, porque às vezes chega uma adversidade e nem encerrou essa adversidade, chega outra e você fala, não, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Se você está em comunhão com Deus, se você está ouvindo a voz de Deus,
Se você tem se prostrado diante dele, fica calma, descansa, que Deus vai fazer. Era necessário eles passar por Malta para que eles ouvissem o evangelho, para que eles recebessem a cura. Quantas pessoas não foram abençoadas ali? Mas às vezes a gente não quer que Deus mude o nosso destino. Mas na mudança do nosso destino, Deus nos usa para abençoar outras vidas. Né? E nós sempre penso que por que nós estamos ainda no mundo? Porque quando nós não conhecemos Jesus, nos batizamos, o Senhor não leva a gente embora. Porque Ele ainda quer alcançar. Porque Ele amou o mundo, toda a humanidade. Vamos continuar, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde, indo cocheando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte, com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Atos 28, versículo 18 agora, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Glória a Deus. Então, assim encerra, né, Atos dos Apóstolos, os primeiros passos da igreja, quando a igreja iniciou. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Gislaine, paz do Senhor. Cidinha, paz do Senhor. Bom dia, Célio. Bom dia, Bá, Deus abençoe. Gente, então nós podemos sempre, né, meditar na palavra de Deus e
E pense, ele passou pelo naufrágio, foi mordido pela víbora, não faz sentido. Então ele vai chegar a Roma, e quando chegar a Roma, talvez você fala, poderia ter tido um julgamento imediato, e Deus poderia ter liberado para ele pregar o evangelho, né? Mas não, ele fica 2 anos preso em sua casa, ele tem a liberdade de receber quem quer, mas ainda assim ele está preso. E aí você fala, Deus esqueceu de Paulo. Não, gente, Deus está no controle de tudo. Porque Paulo precisava estar ali, precisava que as pessoas de Roma o procurassem para que o evangelho do reino fosse pregado. Então, gente, o que a gente tem que sempre entender, que nós somos pequenos demais. Se você ainda não entendeu, se você acha que, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, né? Deus não me socorre, Deus não se importa com o meu sofrimento, Ele se importa. E se você ainda está passando por ele, é porque ainda você vai aprender, vai tocar a vida de alguém. Não fugiu do controle do Senhor. Ele é soberano, há uma soberania. E se você não está enxergando a bondade de Deus, é porque ainda você não amadureceu em alguma área. Porque Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Então, vamos orar para que, como a palavra diz, que ouvindo, que nem vocês estão ouvindo essa palavra hoje, muitos que Paulo pregava não entendiam, mesmo ouvindo, vendo, eles não viam. E o coração deles não conseguiam entender. Mas que nós possamos nos prostrar e dizer, Senhor, o que nós temos ouvido, nós queremos entender, o que nós temos visto, nós queremos enxergar com os seus olhos. Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Nós te damos graça por esse dia, por estarmos com saúde, Senhor, por levantar da nossa cama, porque o Senhor tem nos sustentado, vem do Senhor o nosso sustento. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós queremos viver a sua boa, agradável e perfeita vontade, mas muitas vezes nós não entendemos a sua vontade. Nós não entendemos que às vezes a sua vontade está na adversidade, no naufrágio, na mordida de uma víbora. Às vezes está, Senhor, nos seus planos, Senhor, uma dor. Às vezes está nos seus planos, Senhor, um lugar inóspito que para nós, Senhor, é um lugar de desonra, mas sobre todas as coisas não se fique o meu argumento, que não fique o meu entendimento, mas renova o meu entendimento, para que ouvindo a sua palavra eu entenda, para que vendo as suas coisas, Senhor, eu consiga enxergar, que o meu coração entenda o que o Senhor está dizendo, e que por mais que muitas coisas sejam contraditórias, que os ventos sejam contrários, se o Senhor, se a sua presença estiver conosco, isso que nos seja suficiente. Nos ensina, nos leva nesse lugar de entendimento, de amadurecimento, onde nós vamos ver que não importa a circunstância, a sua bondade nos acompanha. E o Senhor continua sendo Deus e sendo bom. Nós te damos graça nesse dia. Me ajude a entender o presente e saber que o Senhor está aqui, mas também já está lá no futuro. Eu te dou honra e glória, pois a ti pertence o poder, a honra e a glória. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo nos leve nesse nível de entendimento, de entender acima da circunstância. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente está de volta e amanhã nós vamos começar a carta de Romanos. Deus abençoe.